os 7 espadachins da névoa são citados como uma das forças mais perigosas do mundo ninja. Mas parando para pensar, o que a gente realmente sabe sobre eles? Porque na obra quase nada é mostrado, só fragmentos. Uma luta aqui, um nome jogado ali e pronto. Mais um mistério. Quem eram esses espadachins de elite, suas armas e habilidades e o que levou esse grupo a ser temido até mesmo por outras vilas? Esse grupo era formado por especialistas em Kenjutsu da Vila da Névoa, ou seja, a elite dos ninjas que lutam com espadas. Cada um com uma arma única, um nome único e poderes que, às vezes, nem parecem ser de uma espada. Uma delas literalmente usa papéis bomba como arma. É uma espada que explode. Essas espadas existem desde os tempos do primeiro Mizukage e sempre passaram pelas mãos dos mais fortes de Kirigakuri, mas ninguém sabe quem criou essas armas. Agora, imagina isso, você é um genin, está quase saindo da academia, mas antes mesmo de descobrir o que é ser um ninja, jogam você num teste onde é cada um por si. Esse era o exame Chunin de Kirigakuri, ou como o mundo passou a chamar, a Névoa Sangrenta. Não existia uma regra oficial para virar um de 7 espadachins, só 2 condições: sobreviva e seja bom com espadas. São condições bem simples comparada à dificuldade a alcançá-las, mas existia um atalho, bem mais direto e bem mais brutal também. Se você derrotasse o espadachim atual e tomasse a espada dele, o lugar passava a ser seu. Foi exatamente isso que Kizami Hoshigaki fez com seu antigo mestre, Fuguki Suikazan, e ficou com a sama errada. Com armas tão poderosas e raras, e sendo ninjas de elite, os 7 espadachins logo ganharam fama no mundo ninja, mas não era uma fama positiva. Eles eram conhecidos como cruéis, extremamente habilidosos e eficazes em missões. A fama era tanto que até os ninjas de outras vilas, como Konoha, conheciam e temiam o nome deles. Para você ter uma ideia, a primeira geração que a gente conhece apareceu durante a Terceira Guerra Ninja, quando emboscaram o time do Gai, ainda criança, junto com seu time. E foi nesse dia que o pai de Gai, o Maitodai, abriu os 8 portões internos, mesmo sabendo que isso custaria a vida dele, e em troca conseguiu derrotar 4 dos 7 espadachins que estavam prestes a matar seu filho e seus companheiros. Os únicos que conseguiram escapar desse massacre foram Juzubiwa, o antigo portador da Kubikiriboshi, Fuguki Suikazan, que foi morto por Kizami futuramente, e Raiga Kurosuke. Com o tempo, o grupo original se desfez. Uns foram mortos, outros abandonaram a vila, alguns viraram renegados ou mercenários e até membros de organizações criminosas, como o próprio Juzo, que chegou a entrar para Katsuki fazer dupla com Itachi, apesar disso ser filha. Então realmente não conta, mas é um detalhe interessante. Em Boruto, a ideia dos 7 espadachins da névoa volta. Um grupo de ninjas rebeldes, liderados por Shizuma Hoshigaki, rouba as espadas e tenta formar uma nova geração, querendo trazer de volta o terror da antiga Kirigakuri. Enquanto isso, o novo Mizukage, o Chojuro, treina o Kagura Karatashi, neto do quarto Mizukage, para se tornar um novo espadachim. A partir de agora, eu vou te mostrar cada uma das 7 espadas da névoa, uma por uma, suas habilidades, quem usou e o que torna cada uma delas tão especial. E por que não começar com a que vimos pela primeira vez? A Kubikiriboshi tem 2 detalhes curiosos no design, na parte traseira e um corte semicircular perto do cabo. E sim, esses espaços têm uma função prática, a mesma coisa que um buraco que tem, não é só estética. Como vimos em algumas cenas, eles podem servir para prender a lâmina no corpo da vítima, ou pode ser usado contra o próprio portador, como vimos o Sasuke fazendo contra o Killer Bee. Aliás, seu nome, traduzido ao pé da letra, se chamaria Decapitadora de Cabeças, ou Corta-Cabeças. O nome remete diretamente a um carrasco, e o cabo dela é desmontável. Isso foi mostrado quando Suigetsu vai para cima do Kizami. A Kubikiriboshi também se regenera, que é a habilidade única da espada. Toda vez que corta alguém, ela absorve o ferro do sangue da vítima e usa isso para se consertar. A cada golpe, ela bebe o sangue e se afia de novo. É uma arma feita para não parar de cortar em nenhum momento. Isso é perfeito para alguém como Zabuza, que era conhecido como o demônio do gás oculto. O primeiro usuário conhecido da espada foi Juzubiwa, um jounin de elite da névoa. No anime, ele sobrevive ao ataque do Maitodai, deserta da vila e acaba se juntando a Katsuki, como o primeiro parceiro de Itachi. No fim, Juzo acaba sendo morto numa missão no País da Água, lutando contra o quarto Mizukage. Depois disso, a espada retorna para Kirigakuri. Pode-se dizer que Mongetsu, o irmão de Suigetsu, é o segundo usuário da Kubikiriboshi, porque ele consegue usar todas as espadas. Apesar disso, a espada que ele mais dominava mesmo era a Hiramekarei, que a gente vai falar mais pra frente. Depois dele, a espada foi parar nas mãos do espadachim que a maioria de nós conhecemos, Zabuza Momochi, o primeiro dos espadachins a aparecer na história. Ex-jounin de Kirigakuri, Zabuza tentou dar um golpe de estado na vila e acabou fugindo. Ele se uniu ao mafioso Gato e foi parar no País das Ondas, onde enfrentou o time 7 de Naruto e morreu ao lado de Haku. Depois disso, a espada foi deixada na tumba de Zabuza até ser recuperada por Suigetsu, que queria reunir todas as espadas e recriar o grupo dos 7 espadachins. Já na Quarta Guerra Ninja, a Kubikiriboshi foi usada brevemente por Kakashi, após ele derrotar os Zabuza reanimado com o Edo Tensei. Mas esse uso foi bem curto, já que, por respeito à cultura de Kirigakuri, todas as espadas foram devolvidas à vila após o fim da guerra, o que é até que razoável. Tudo estava em paz e ninguém seria louco de atacar outra vila assim tão facilmente, sabendo que Konoha é a mais forte de longe. O último nome na linha de usuários é Hashia Onomichi, um dos novos espadachins que surge no anime de Boruto. Mas essa nova geração não tem muita profundidade, e quase ninguém se importa com eles. E um último detalhe curioso, a Kubikiriboshi foi inspirada
inspirada em facas de açougueiro japonesas, feitas para cortar carne grossa. Agora vamos falar da que a maioria deve gostar e talvez a mais útil, a Samerhada. Uma espada que tem vontade própria, reage a chakra e escolhe o próprio portador. Na tradução direta seria a pele de tubarão. O nome já é agressivo por si só. Same, tubarão, mais Hada, pele. E obviamente o Same de Samerhada se aplica também a Kisame. O kanji Ki, nesse caso, pode ser lido como Oni. Então, juntando tudo isso, o nome do Kisame ficaria tubarão demoníaco. Uma espada que dilacera em vez de cortar, criada a partir de escamas de tubarão. Ela rasga a pele e ainda suga o chakra direto do corpo da vítima. Quando alguém com chakra fraco ou com um gosto que ela não goste, e mesmo assim tenta usá-lo, ela rejeita. Quando sente alguém com chakra que ela goste, ela se conecta. Ela trata chakra como comida, e quanto mais consome, mais cresce. Ela ainda pode, quando absorve o chakra, passar o chakra absorvido para o usuário. Isso ajudava Kisame, por exemplo, a se curar de ferimentos, se recuperar de exaustão ou simplesmente entrar numa transformação que o deixa mais forte. Em seu auge, Kisame conseguia até se fundir com a Samerhada, criando uma forma híbrida, um tubarão humano com mais habilidades. O primeiro usuário conhecido da espada foi Fuguki Tsukazan, um dos espadachins mais experientes da geração anterior, mas foi traído pelo próprio aluno, Kisame Hoshigaki, que descobriu que Fuguki estava vazando informações da vila, e ali, com um único corte, Kisame se tornou o novo portador da espada. Ninguém dominou a Samerhada como ele, parece até mesmo que a espada foi feita para ele. Kisame e Samerhada viraram um só em combate. Durante muitos anos, essa espada esteve nas mãos de Kisame, mas, infelizmente para ele, acabou perdendo sua arma numa batalha contra Killer Bee, o Jinchuriki do 8 caudas. Ao absorver tanto chakra do Bee, a própria Samerhada gostou daquele chakra, abandonando Kisame sem pensar duas vezes. Depois disso, Kisame tirou a própria vida, para não correr o risco de entregar segredos da Katsuki. Curiosamente, Killer Bee foi um dos únicos usuários da Samerhada que não era de Kirigakuri, e após a Quarta Guerra Ninja, ele também devolveu a espada para a Vila da Névoa. O último portador da Samerhada foi Shizuma Hoshigaki, o nome do mesmo clã de Kisame, que acabou liderando uma nova geração dos espadachins da névoa em Boruto. Agora falando da Hiramikari, ela tem uma lâmina enorme, larga com 2 fendas próximas à base e 2 cabos ligados por uma espécie de fio. Também pode ser usada como arma em combate. O nome Hiramikari é um trocadilho entre 2 peixes japoneses, Hirami, linguado, e Karei, solha. Ambos são peixes achatados, parecidos, mas com sutis diferenças. Assim como a espada, que parece ser dupla, mas na verdade é uma só, o apelido Espada Gêmeas é porque é uma lâmina única. A forma achatada e simétrica da arma não é só estética, ela traduz a ideia de equilíbrio e versatilidade. 2 lâminas gêmeas que podem ser usadas ao mesmo tempo em ataques coordenados. Mas o que realmente torna essa espada especial é a sua habilidade de moldar chakra. Quando o usuário ativa a liberação Hiramikari, a espada libera um chakra azul brilhante e se transforma em várias formas, como um martelo gigante, uma clava pesada ou uma lâmina ainda mais longa. É como se fosse um modo de construção da espada. Ela se adapta ao tipo de ataque que o usuário precisa, e dependendo da quantidade de chakra colocada, ela pode liberar um golpe mais forte ainda. O primeiro portador conhecido foi Mangetsu Hozuki. Ele foi o único ninja conhecido por dominar todas as 7 espadas da névoa. Mas dizem que a favorita dele era justamente essa. Mangetsu era um gênio, mas acabou morrendo jovem, e seu irmão mais novo tentou seguir o mesmo caminho, embora não teve tanto sucesso quanto ele. Depois da morte dele, a espada ficou um tempo sem dono, até ser passada para Chojuro, discípulo direto do quarto Mizukage. Chojuro era tímido e seguro e ninguém levava ele muito a sério no começo, mas ao longo da história ele provou ser digno de carregar essa arma. Foi com ela que ele lutou na Quarta Guerra Ninja para derrotar vários Edo Tensei, e foi com ela que ele se tornou o 6º Mizukage de Kirigakuri. De todos os 9 espadachins, Chojuro foi o único que realmente honrou o legado das armas da névoa. E claro, também temos Kagura Karatashi, que é um neto do quarto Mizukage, como falei, que ele também usa essa arma, e é treinado pelo Chojuro. Já a Shibuki, que significa espada explosiva, é basicamente uma arma de destruição portátil. Ela carrega diversos selos explosivos, o que a transforma numa combinação de espada e bomba. O nome dela é bem contraditório do que ela faz. Seu significado pode ser entendido como respingo voador ou espuma voadora. De um lado, ela tem uma lâmina estreita, afiada e simples, do outro, uma base larga e robusta. É aí que os selos explosivos são armazenados, enrolados num pergaminho interno. Quando ativado com o Kenjutsu, um único golpe pode explodir os inimigos. A explosão é tão intensa que o próprio usuário precisa sair correndo da área, senão corre o risco de ser atingido junto. Essa espada já causou danos absurdos em campo de batalha, com capacidade de destruir tudo ao redor. O primeiro usuário original dela é desconhecido, mas sabemos que apareceu na Terceira Guerra Ninja, e que Mangetsu também chegou a usá-lo temporariamente. O portador mais marcante, no entanto, foi Jinpachi Munashi, um ninja arrogante sem qualquer empatia. Ele desprezava qualquer um que não fosse um espadachim da névoa. Segundo os registros da Aliança Shinobi, ele foi responsável pela morte do próprio irmão, em uma luta onde ele provavelmente perdeu o olho. Após sua morte misteriosa, a espada ficou sem dono até o fim da Quarta Guerra Ninja. Seu último portador que aparece se chama Ichirota Uniuso, que também é um dos 9 espadachins da névoa, que aparece em Boruto. Kiba, que significa literalmente presas, são 2 espadas de tamanho médio, com formato que lembra um bico curvado.
Comparadas às demais espadas do grupo, elas se destacam por uma característica única. São consideradas as lâminas mais afiadas entre os 7 espadachins da névoa. Isso porque, ao canalizar a chakra do elemento raio, o usuário consegue aumentar drasticamente o poder de corte das lâminas, ganhando o apelido de espadas relâmpago. Essas duas lâminas não só ampliam o corte com eletricidade, como também permitem a execução de técnicas baseadas no estilo Raiton. Técnicas como armadura elétrica, relâmpagos concentrados em formas de presa e até esferas de raio podem ser canalizadas por elas durante o combate. Além disso, o portador é capaz de absorver relâmpagos naturais, usando essa energia para se fortalecer em batalha, seja se regenerando ou seja executando novos jutsus. O primeiro portador conhecido dessas espadas foi Haga Kurozuki, um ex-shinobi que acabou abandonando a vila após cometer diversos assassinatos injustificáveis, o que fez com que seu nome fosse parar no livro Bingo, com uma recompensa altíssima. Curiosamente, no anime, Haga acaba morrendo pelas próprias espadas Kiba, embora essa história faça parte de um arco filler. Depois dele, a próxima a empunhar as espadas foi Ameyuri Ringo, a única mulher reconhecida entre os 7 espadachins da névoa. Ela era extremamente habilidosa no Kenjutsu e, de todos os usuários das Kiba, foi quem mais dominou o uso delas. Infelizmente, a Meiuri sofreu de uma doença incurável desde jovem e acabou morrendo por causa disso. Mas o mais curioso aconteceu durante a Quarta Guerra Ninja. Quando foi revivida, a Meiuri enfrentou Omui e, ao ser derrotada, não demonstrou raiva. Pelo contrário, ela ofereceu suas espadas a ele e disse que esperava reencontrá-la em outra vida, uma cena que humanizou a personagem. Depois da guerra, as espadas foram recuperadas por Kirigakuri e passaram para a nova geração dos espadachins da névoa. Especificamente, ficara com Buntan Kurozuki, que aparentemente é filha do próprio Raiga, e Raiga jamais soube da existência da filha. Buntan foi criada apenas pela mãe. A Kabutoari, que significa literalmente quebrador de capacetes, é uma arma única, talvez a mais brutal entre todas. Na prática, ela é a combinação de um machado gigante com um martelo pesado. Enquanto as outras espadas da névoa cortam, perfuram ou eletrocutam, a Kabutoari só esmaga. A técnica do portador era simples. Ele cravava o machado na defesa do inimigo e, logo em seguida, detonava com um golpe violento do martelo. Esse estilo brutal fez a Kabutoari ganhar fama como uma espada capaz de quebrar qualquer defesa, por mais resistente que fosse. Inclusive, em uma das cenas do anime, vimos o portador criando uma onda de choque absurda no chão com apenas um golpe. O primeiro usuário conhecido da Kabutoari foi Jin Akibino, um shinobi habilidoso de Kirigakuri. Pouco se sabe sobre ele, mas é confirmado que morreu durante a batalha contra Maitodai, o pai de Gai. Após sua morte, a espada ficou perdida por um tempo até ser recuperada pela vila depois da Quarta Guerra Ninja. Assim como as outras espadas lendárias, a Kabutoari foi guardada em um local especial dentro de Kirigakuri, protegida como um tesouro da vila. Mas isso não demorou muito. Em Boruto, a Kabutoari voltou a ser usada. Seu novo portador foi Kyoru Fuefuki, membro do grupo de espadachins que tentam reviver o legado dos originais, ainda que de forma bem questionável. A Noibara, que significa literalmente agulha de costura, é uma espada fina, longa e extremamente afiada, presa a um cabo de arame fino que lembra um fio de costura, o que dá significado ao seu nome. Seu estilo de combate é tão literal quanto simbólico. O portador atravessa múltiplos inimigos de uma só vez, como se estivesse costurando corpos no campo de batalha. Os únicos usuários conhecidos dessas espadas, além de Mangitsu Hozuki, foi Kushimaru Kuriarari e Rei Bishigo, que é da nova geração dos espadachins da névoa. Então é isso. Cada uma dessas espadas tem seu próprio estilo, seus problemas, mas que ajudou a transformar a névoa num dos vilarejos mais temidos do mundo ninja. Curta, se inscreva, compartilhe. Obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.